Na página 64, unidade 3, nós falaremos sobre o tema a água. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura das páginas 64 e 65, para terem uma ideia sobre o consumo e o desperdício desse recurso tão essencial para a nossa sobrevivência. Somente façam a leitura. Pessoal, página 66, tema 1. A água nos seres vivos e na terra. Antes de nós começarmos o texto, vou fazer uma pequena introdução da leitura. A água é uma substância extremamente importante para a manutenção da vida no planeta. Ela faz parte do corpo de todos os organismos vivos, transporta substâncias, garante a realização de diversas reações químicas em nosso corpo, além de ser o solvente universal, ou seja, dissolve a maior parte de todas as substâncias. Pessoal, voltando para o livro agora. A água e os seres vivos, página 66. Acredita-se que os primeiros seres vivos surgiram na água. Atualmente, há seres vivos em diversos ambientes da Terra, mas a água continua sendo um elemento essencial para a existência da vida. Grande parte do corpo dos seres vivos é composta de água. Os seres humanos, por exemplo, têm cerca de 75% do organismo constituído de água. Uma maçã, 80% de água, e um peixe, aproximadamente 65%. Além de participar da composição dos organismos, a água é necessária para mantê-los vivos, participando de diversos processos. Nas plantas, por exemplo, ela é fundamental no processo de absorção dos sais minerais do solo. Já em alguns animais, auxilia no controle da temperatura corporal. Pessoal, vamos ouvir agora a explicação? Nas plantas, o órgão responsável pela absorção da água e sais minerais do solo são as raízes. A água nas plantas também é necessária para a fotossíntese, além de ser essencial para o transporte de sais minerais e nutrientes. As partes jovens das raízes são as regiões onde ocorre a absorção da água. Nos seres humanos e alguns animais, a água auxilia no controle da temperatura corporal, através de um processo chamado transpiração, que é a produção de suor pelas glândulas sudoríferas, localizadas na pele. Quando o suor cobre a superfície da pele, esse suor evapora, retirando assim parte do calor do organismo e promovendo o controle da temperatura do corpo. Pessoal, voltando para a leitura do livro. Quando o organismo perde mais água do que consegue repor, ocorre desidratação. Na espécie humana, a desidratação representa uma das principais causas de mortalidade infantil. Então, o que vem a ser a desidratação? É a perda de água pelo corpo sem estar sendo reposta. Por isso, muitas crianças na África, por exemplo, antes de atingirem os 5 anos de idade, elas morrem por desidratação. Pessoal, na página 66 tem um esquema, um desenho sobre as funções da água no corpo humano. Então, observem esse desenho e vamos ver aí qual a importância da água para o nosso corpo. Então, ela vai regular a temperatura corporal, ela faz parte da composição do sangue, ajuda a eliminar substâncias do organismo, reduz o atrito entre os ossos, faz parte da composição dos ossos, umidifica a boca, os olhos e o nariz, ajuda no funcionamento do intestino, protege os órgãos e faz parte da composição dos músculos. Então, vocês viram que são inúmeras as utilidades da água, tanto no nosso corpo como no corpo dos demais seres vivos, nas plantas e nos animais. Pessoal, página 67. A água no planeta. A água está presente nos mares e oceanos, nos rios, em lagos e lagoas, nas geleiras, no solo, nas nuvens, na atmosfera em forma de vapor e nos seres vivos. A maior parte da água presente na Terra é salgada. Vamos observar o gráfico que tem aqui na página 67, que mostra a distribuição da água no planeta.
Então, nós temos aí, no primeiro esquema, nós podemos observar que 97,5% é de água salgada, 2,5% é água doce. No segundo esquema, nós observamos que dessa água doce, 68,9% estão na forma de geleiras e neve de calotas polares. 29,9% são águas subterrâneas, né? São os lençóis freáticos. 0,9% está na umidade do solo. E apenas 0,3% da água doce superficial, que são os rios, lagos e lagoas. Continuando na página 67. A hidrosfera. O conjunto formado por toda a água existente no planeta, incluindo a água presente na composição dos seres vivos, recebe o nome de hidrosfera. A hidrosfera, ela pode ser classificada em águas oceânicas, atmosféricas ou continentais. As águas oceânicas. As águas oceânicas são as mais abundantes da hidrosfera e estão localizadas nos mares e oceanos. Essas águas são salgadas por conterem muitos sais minerais dissolvidos, especialmente o cloreto de sódio, que é o principal constituinte do sal de cozinha. Os sais minerais estão presentes em rochas da superfície da Terra e são transportados pela água dos rios até o mar. Outra fonte da salinidade das águas oceânicas são os processos vulcânicos, que ocorrem nas fontes hidrotermais, nas profundezas do oceano. Alguns vulcões encontrados nessas regiões liberam constantemente um material escuro, que é rico em sais minerais. Parte desses sais se dissolve na água, contribuindo para a sua salinidade. Pessoal, aqui na página 67, nós podemos ver aí a imagem de um vulcão submarino liberando materiais na água. Os processos vulcânicos que ocorrem nas fontes hidrotermais, nas profundezas do mar, contribuem para a salinidade das águas oceânicas. Página 68. Águas atmosféricas. As águas atmosféricas encontram-se na forma de vapor d'água, de pequenos pedaços de gelo suspensos no ar ou de gotículas de água líquida. Parte dessa água é encontrada nas nuvens. Águas continentais. As águas continentais estão em rios, lagos e geleiras, ou são subterrâneas. De modo geral, as águas continentais contêm menor quantidade de sais minerais dissolvido que as águas oceânicas. Por esse motivo, elas são chamadas de água doce. Então, pessoal, a água doce não é porque ela é doce, ela é chamada de água doce porque ela contém menos sal do que a água salgada, do que as águas do mar, tá? As águas da chuva podem escoar pela superfície do solo, chegando aos rios e lagos, ou podem se infiltrar no solo, preenchendo os espaços entre as rochas. Neste último caso, elas são armazenadas em formações geológicas subterrâneas, constituindo os aquíferos. Os locais onde as águas dos aquíferos atingem a superfície constituem as nascentes. Os rios e lagos são as principais reservas de água doce utilizada pelos seres humanos. Entretanto, em muitas regiões, esses recursos não estão disponíveis em quantidade suficiente para toda a população. Podem-se perfurar poços para explorar a água subterrânea ou buscar nascentes onde essas águas afloram. Pessoal, ainda na página 68, nós temos aí um esquema das águas continentais e oceânicas. Então, nós temos aí nessa representação a superfície da Terra. Nós temos aí a imagem do mar, o rio, né? E depois nós temos aqui as águas subterrâneas. Então, na legenda A, nós temos a água armazenada nos espaços entre as partículas do solo. E a B, a água armazenada nas rachaduras das rochas. Pessoal, na página 69, tem um textinho chamado O Sistema Aquífero Grande Amazônia. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse texto. Pessoal, atividade para nota. Na página 66,
tem um desenho das funções da água no corpo humano. Então, como atividade, eu gostaria que vocês fizessem esse desenho no caderno e identificassem as partes do corpo e os órgãos representados nele, tá?